Estado do Pará. Mais de 700 pessoas já foram assassinadas na região nos últimos 30 anos. Todas mortas pelo mesmo motivo: a disputa pela terra. Uma terra manchada de sangue. Essas terras são públicas. Então, os latifundiários, eles se apossam de grandes quantidades de terra através de instrumentos fraudulentos. Primeiro, o registro irregular promovido pelos cartórios do interior do estado. E segundo, através da força, com base na pistolagem. Abril de 1996, Eldorado dos Carajás. 155 policiais atiram em trabalhadores rurais. 19 lavradores são mortos. Fevereiro deste ano, Anapu, a missionária norte-americana Dorothy Stang, é executada com 6 tiros. Sua única arma era a Bíblia. Esse problema do poceiro invadir a terra, como é que vocês acham que isso deve ser resolvido? Não admito que entre. Eu penso desse jeito, que burro desempaca com espora e poceiro só tem um remédio para ele, bala. O que ocorre é exatamente o aumento do número de mortes. No Pará, de 1985 a 2005, já morreram 523 lideranças de trabalhadores rurais, entre eles missionários, deputados e sindicalistas. Boa noite. No norte do Brasil, o conflito pela posse da terra começou no início da década de 70, quando o governo militar anunciou a doação de áreas para plantio. Entre os milhares de trabalhadores pobres que foram atraídos para o estado do Pará, estava este homem, o lavrador João Canuto. É a história de João Canuto que você vai conhecer hoje. Um exemplo de como a impunidade pode destruir uma família que tinha na terra o seu sonho maior. Hoje, 20 anos depois do crime, os sobreviventes da família Canuto vivem sob ameaça. Muitos procuram se eu tenho medo de denunciar, falar as coisas. Eu disse não, porque quem deve, treme, e eu não tremo. Goiás, Estrada Belém-Brasília. O lavrador João Canuto acredita na promessa do governo militar. Uma terra sem homens para homens sem terra. Ele deixa a mulher e 6 filhos para fazer uma viagem de 1 mês até chegar à terra prometida. Nós trabalhávamos em roça alheia, então falaram para ele que aqui era melhor, nós podíamos habitar num pedacinho de terra, para a gente tratar. E naquele tempo o povo estava vindo muito, ele foi e acompanhou o patrão, o Misael. Numa fazenda do Pará, Canuto trabalha duro. Mesmo assim, Vantuir, um dos filhos do fazendeiro, persegue o empregado. Porque ele exigiu do meu pai que fizesse trabalho de correr picada, e meu pai não aceitou. Correr picada era vigiar os limites da fazenda, verificando se tinha poceiro perto. E meu pai era trabalhador, não era pistoleiro. 1 ano depois, Canuto ganha do patrão um pedaço de terra para plantar. Ele constrói uma casa e traz a família para morar na fazenda. A gente trabalhou, tirava metade para ele, metade para nós, a mesma coisa, né? Quando a casa estava pronta, ele pediu que queria comprar a casa. E meu pai vendeu a casa para eles. E eles deu uma parte e outra parte ficou para pagar em setembro, quando nós saíssemos. Aos 42 anos, João Canuto estava prestes a realizar o seu sonho maior: conseguir um pedaço de terra para plantar. Com o dinheiro da venda da casa, ele viu a oportunidade de começar uma vida nova. Mas o sonho estava muito longe de se tornar realidade. Pai, minha mãe tá pegando fogo! Ajuda minha mãe! Vem, Paulo! Agosto de 1978. Um incêndio destrói o depósito de alimentos ao lado da casa da família Canuto. Puseram fogo numa roça em frente, queimou nossas coisas todas de mantimento que nós tínhamos colhido, né? Para João Canuto, o incêndio é criminoso e os patrões são os responsáveis. Aqui poceiro não tem direito a nada, não. Eu vou receber meus direitos. Ele pede uma indenização e avisa: vai recorrer à justiça.
Aí a justiça toda a vida morosa nesse caso, nunca decidiu. E aí ele pegou e não saiu no prazo combinado. Meu pai não quis sair antes de receber o prejuízo. 4 anos depois, uma ordem de despejo expulsa a família Canuto da fazenda. João Canuto está viajando. A família deixa para trás tudo o que conquistou durante anos de trabalho na terra. A instituição policial, judicial, sempre foram orientados para que garanta essa propriedade. Aquele que tem um domínio, que tem um documento, né? Documento esse que nem sempre é real, né? Muitas das vezes foi forjado aí no interior de cartórios. Ao voltar da viagem, Canuto encontra a casa vazia. Ei, tá fazendo o quê? Não pode ficar mais aí não, vambora! Vambora! Aí botaram o cara lá para vigiar armado, nós não podemos tirar mais nada. Saímos de lá para morar na cidade em condições subhumanas. Aos 46 anos, João Canuto é obrigado a recomeçar. Ele procura ajuda para lutar por seus direitos no Sindicato dos Trabalhadores Rurais da cidade de Conceição do Araguaia. O lavrador João Canuto decidiu que poderia ser poceiro de uma área pública, voltar a cultivar a terra e sustentar a família. Mas o sindicato fez um alerta. Os fazendeiros da região estavam dispostos a matar por um pedaço de terra. João Canuto aceitou o desafio. Março de 1982. Um poceiro chamado Belchior é assassinado. Mas vai cantar mal assim no inferno. A morte é um aviso para a família de João Canuto. O pai foi barbaramente assassinado e até hoje não teve nenhum processo, nada. Não existe nada nos arquivos dessa delegacia. Esse crime até agora continua impune porque o delegado, na época, contrariando a lei, não instaurou o inquérito policial. Ele entendeu que tanto o assassino como os cúmplices, apesar de terem furado os 2 olhos, quebrado o pescoço e fuzilado a vítima, que estava sozinha com mais de 140 tiros, tinham agido em legítima defesa. Porque na medida em que as lideranças dos trabalhadores são assassinados e não há resposta do Poder Judiciário, então, logicamente, que você incentiva, você estimula aqueles que utilizam do crime da pistolagem a continuar a matar. 2 meses depois, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Raimundo Ferreira Lima, conhecido como Gringo, é assassinado. Na década de 70, os assassinatos aconteciam contra os trabalhadores sem as repercussões que tem hoje. Na década de 80, esses assassinatos deixaram de ser só contra os trabalhadores rurais e passaram a se direcionar às grandes lideranças e sindicalistas. E passou a haver, então, a tabela de preços, né? O lavrador é um preço mais inferior, liderança sindical passa a ser um preço maior, padres e advogados passaria a ser um preço bem maior. Infelizmente, é doloroso dizer isso, mas a Polícia Civil e a Polícia Militar do Estado do Pará, em muitos casos, talvez na maioria dos casos, é conivente, é cúmplice com o crime do latifúndio, com o crime motivado pela posse da terra do Estado do Pará. E hoje existe um consenso e uma convergência de atuação no sentido de coibir esses abusos, coibir esses crimes, investigar de forma técnica, de forma com conhecimento. Por isso mesmo, as delegacias de conflitos fundiários, que contam com um quadro especializado, concluindo em processos criminais e com a possível condenação dos autores dos crimes. Decidido a lutar pelo direito dos trabalhadores rurais, João Canuto funda um sindicato na cidade de Rio Maria. Ele é eleito presidente. Ele passou a questionar a forma como era feito o tratamento na questão do pagamento
Era um pagamento que a pessoa estava sempre devendo, né? Que tirava na cantina do proprietário. E os valores eram valores exorbitantes e nunca ele ia ter saldo para melhorar as condições de sua vida e de sua família. E assim com os outros lavradores aconteceu. E ele passou a liderar grupo de lavradores para organizar sindicatos, associação de moradores e cobrar dos órgãos responsáveis pela questão da terra, na época o Mirade. Os fazendeiros tentam subornar João Canuto. Temos uma proposta. Ele prefere confiar na justiça. Os fazendeiros ofereciam um gado para ele, né? E ele falava, não, fique com seus objetos e me deixe na minha posição. E falava para eles que dava direito a quem tinha. Se eles tivessem direito, ele daria direito a eles. Se não, ele daria direito a aquelas pessoas que tinham direito, né? Apoiado pelos trabalhadores, João Canuto se candidatou à prefeitura de Rio Maria. O adversário dele era um rico fazendeiro da região, Adilson Carvalho Laranjeira. Adilson ganhou a eleição por 53 votos. A pequena diferença fez com que os fazendeiros ficassem preocupados. Para eles, Canuto era uma ameaça que deveria ser eliminada. Então quiseram dizer que havia um desentendimento entre eles, uma desarmonia. Isso nunca existiu. Eles eram absolutamente amigos. Ele sempre apoiava algumas medidas patrocinadas pelo Canuto. Se aqueles que diriam os sindicatos procurassem o proprietário daquelas terras, sentassem, dialogassem e negociassem a área, levando o problema a quem de direito, governo do Estado, governo federal, não haveria violência. E a notícia é de que, em dado momento, foi feita uma reunião entre os grandes proprietários da região para liquidar a pessoa de João Canuto. E quando há uma decisão para eliminar uma liderança dessa, não é só um individualmente, há uma rede. Né? A notícia de que há venda de gados para arrecadar fundos, inclusive. Então, amigos, segundo testemunhas, o fazendeiro Vantuir, que tinha expulsado a família Canuto de suas terras, o prefeito Adilson Laranjeira e outros fazendeiros se reúnem para tramar a morte de João Canuto. Para não se alastrar o acesso à terra e também para não emergir uma liderança de trabalhadores ao posto de prefeito. Doutor, oi, Canuto. Eu estou correndo risco de vida. João Canuto vai à polícia e denuncia que está marcado para morrer. Relaxa. Qualquer pessoa que esteja ameaçado por um latifundiário, por um grileiro, que chegue a uma delegacia do interior do estado do Pará e comunique este fato, não encontrará por parte da autoridade local, delegado ou comandante do batalhão ou qualquer autoridade policial, receptividade para poder investigar aquela ameaça. Eu não posso concordar porque nós temos feito um esforço tamanho no sentido de dotar todos os municípios do estado do Pará com delegados de polícia, todos bacharéis em direito. A nossa corregedoria da polícia tem feito trabalhos de correição e orientação. Dezembro de 1985. Com a certeza de que vai morrer, Canuto sai para trabalhar. Ele estava em Belém. Eu liguei para ele que não viesse. Eu corria risco de vida para ele. Eu passando a maior dificuldade, mas desejava ele ficar mais uns dias em Belém. Aí ele veio para passar o Natal com a gente. 18 de dezembro, bairro Vila Nova, Rio Maria. Depois de uma manhã de trabalho, João Canuto vai almoçar em casa. Ao ver Canuto, o pistoleiro Jurandir Pereira da Silva dá o sinal. Ele identifica a vítima para os assassinos. A sorte dele está lançada. Enquanto o Canuto almoçava, os pistoleiros estavam à sua espera no bar. No caminho de volta para o sindicato, Canuto iria cruzar com a morte. 2 da tarde. João Canuto! Dezoito tiros a queima-roupa silenciam a voz dos lavradores.
Aí, após matar, fugiram por uma rua estreita que tinha aqui ao lado do cemitério, que contornava ele pelo outro lado, e fugiu em direção às chácaras. Posteriormente foi visto na fazenda do Valtinho, que é irmão do Vantuí, e posterior a isso o Jurandir veio aqui, pegou algumas balas que atravessaram, pegou e brincou com elas na mão e saiu com elas. Tem este depoimento na justiça do Jurandir dizendo que na prisão o Vantuí tinha dito para ele que ele mesmo, no caso, tinha contactado com os 2 pistoleiros para matar, no caso, Canuto. O crime começou a ser esclarecido quando uma testemunha revelou à polícia que estava na fazenda no dia em que tramaram a morte de João Canuto. Ele denunciou então o prefeito Adilson Carvalho Laranjeira e o fazendeiro Vantuí Gonçalves de Paula como mandantes. O assassinato de Canuto teve repercussão internacional e o Brasil foi condenado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA nos Estados Unidos. Hoje, os fazendeiros Adilson, Vantuí e mais 3 acusados pela morte do lavrador estão foragidos. Nesta foto feita no enterro de João Canuto, 3 homens já estavam marcados para morrer. Os filhos dele, José e Paulo Canuto, e um amigo de muitas lutas, o advogado Paulo Fonteles. Paulo Fonteles esteve aqui na tribuna desta casa colocando para os deputados uma lista de marcados para morrer, da qual incluía ele mesmo e o deputado João Batista. Essa lista foi paulatinamente sendo cumprida. Paulo Fonteles havia então sido advogado de lavradores, de trabalhadores rurais. À época, então, também havia sido fundada a UDR, União Democrática Ruralista, e que certamente a decisão de eliminá-lo provavelmente deve ter passado também por essa organização. É a representação dos fazendeiros e eles começam então a agir de uma forma específica, visando principalmente as lideranças e fazendo crimes odientos, onde levasse as pessoas a desistir. Até hoje a UDR nunca foi condenada a nenhum tipo de ato ilícito, porque nós nunca nos envolvemos com ato ilícito. O objetivo da UDR era defender única e exclusivamente produtores rurais. A UDR nunca entrou nesse meio, nesse conflito fundiário de grileiro, de poceiro, de madeireiro ilegal e etc. O único objetivo da UDR é defender a propriedade privada devidamente legal, aquela propriedade que tem escritura e que está lá um produtor rural produzindo. Não sou de bravatas, nem... Assembleia Legislativa do Pará. O advogado Paulo Fonteles faz um discurso. Não quero ser mártir, mas não fugirei à luta. A minha vida só estará segura pela desarticulação e punição desse grupo de assassinos. 11 de junho de 1987. A lista começa a ser cumprida. Aos 38 anos, o advogado Paulo Fonteles é assassinado. É preciso acabar com os crimes de pistolagem. 6 de dezembro de 1988. Para que o futuro Belém. dos nossos filhos seja melhor e mais justo. Defensor dos trabalhadores rurais, o deputado João Batista faz um apelo para as autoridades e diz: é preciso acabar com os crimes de pistolagem e grilagem de terras. 7h30 da noite. Na frente da mulher e da filha de 4 anos, o deputado João Batista é assassinado. O nome dele estava na lista. Os outros que antecederam ao assassinato do deputado João Batista não foram resolvidos, ficaram impunes. E isso deixa eles muito à vontade para continuar matando as lideranças, principalmente as lideranças. A ação penal passou 14 anos para levarmos a júri somente um pistoleiro, Péricles Ribeiro. O Robertinho acusou você de ter participado do crime da morte do deputado João Batista. Qual foi a sua participação? A oferta que ele me ofereceu para matar o deputado João Batista foi 10 milhões de cruzados. 10 milhões de cruzados equivalem hoje a 90 mil reais. Na cidade de Rio Maria, os filhos de João Canuto continuavam a luta pela posse da terra, enfrentando os fazendeiros. Um deles, Orlando, se tornou diretor do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e tinha ao lado dele o mecânico, Braz Antônio de Oliveira.
Opa! Boa noite, amigo. 4 de abril de 1990. 2 homens vão à oficina de Brás para pedir ajuda. Eles dizem que precisam consertar um caminhão que ficou na estrada. Podemos ver. É só você aqui no pedaço mesmo. Quer ir lá, Rolar? Vamos lá? Chegou, hein? Vai pensar que tô mesmo, aquela cervejinha gostosa. Brás descobre, tarde demais, que é uma emboscada. Ô moço, onde tá o carro, moço? Que carro aí? Tem carro nenhum, rapaz. Se prepara pra morrer. Ele e seu auxiliar, Ronan, são assassinados. Brás era um militante do Partido Comunista. Bastava ter uma militância, no caso, política na região para estar, no caso, marcado para morrer. 22 de abril de 1990. Os 4 irmãos homens da família Canuto, José, Paulo, Marcial e Orlando, aproveitam a tarde de domingo para pescar. E aí, mano, como é que tá a boquinha lá? Sozinhos em casa, os irmãos Canuto preparam o jantar. Tu é doido, é? Elege de todo jeito para ser uma família unida. Porque é uma semente que o Canuto disse que deixava plantado. O nome dele, ele disse, olha, falou para mim, morre o homem, fica o nome. E vocês é uma semente. Uma semente no quê que eu entendi? Na luta. Do próximo bloco. Pistoleiros disfarçados e policiais levam 3 filhos de João Canuto para uma armadilha. E veja também, o professor é morto perto da escola onde trabalhava. O homem que mandou matá-lo agora está preso. E estes são os foragidos mostrados no programa de hoje. Vantuir Gonçalves de Paula, Adilson Carvalho, Laranjeira, Marivaldo Ribeiro da Silva, José Albiratã Matos do Birajara, Edson Matos dos Santos, Aprígio Menezes Soares e José Serafim Salles. A paz do domingo dura pouco. 4 homens, que se identificam como policiais federais, acusam os irmãos Canuto pelo assassinato do mecânico Brás e de seu auxiliar, Ronan. Aí eles pegou e falou assim, rapaz, vocês estão presos porque vocês estão acusados de ter matado esses 2 caras aí. Aí eu falei, não, os 2 eram amigo meu, eu nunca tinha motivo de matar eles. Bora, rapaz! Bora! Cala a boca! Entra aí! Os supostos policiais federais levam 3 dos irmãos Canuto. Tinham as mesmas características físicas das pessoas que levaram o Brás e Ronan, porque esse trabalhador rural descreveu. E tinha, no caso, o mesmo veículo. Aí foram fazendo a maior gozação, humilhação. Ele armava o revólver, ficava armando e desarmando na cabeça. Falou, quer ver eu te detonar? Aí armava a faca, aí armava. Aí falou, não, agora não, vou sujar o carro. O cara que dirigia o carro riu e pegou e falou assim, não, nós estamos brincando com vocês, quem matou o Brás e Ronan foi a Polícia Federal. Aí eu pensei, pistoleiro, me pegaram. Trouxeram nós até aqui, nessa estrada. 8 da noite. Os pistoleiros cumprem a missão. Acostumados a lutar, os irmãos Canuto resistem. E eu saí caindo, correndo e caindo também. E caí e passei entre 2 fios dessa cerca. Aí eles pararam de atirar na minha direção, atiraram mais os meninos que estavam no chão. Paulo e José, os 2 irmãos Canuto, estão mortos. Começa a perseguição a Orlando. Baleado e sozinho, ele tenta escapar.
o cara, Marival. O cara sumiu. Então vambora. 2 da madrugada. Depois de 6 horas de perseguição, os pistoleiros desistem. E aí o pneu cantou no asfalto e sumiu dessa Marabá. Aí eu saí. Ferido, Orlando não consegue ajuda. Vinha carro, eu saía fora, quando o carro passava, eu voltava para o asfalto. E aí eles começaram a atirar. No hospital, Orlando chama a imprensa e as autoridades locais. Ele denuncia o sequestro e o assassinato dos irmãos Canuto. De novo, pelas ruas. Porque a minha segurança não é um policial comigo, 2 policiais. A segurança é os assassinos na cadeia. 23 dias depois, os pistoleiros invadem o hospital para acabar o que começaram: matar Orlando Canuto. Recebi alta no dia invadiram o hospital para me matar lá. Engraçado, rapaz, eu dei sorte de novo. Os caras são ousados. Aí a polícia militar fazia minha segurança lá em Belém. Aí o delegado veio para as investigações, eu vim também. Uma denúncia de que alguns envolvidos no crime estariam numa fazenda levam Orlando e a polícia até o local. Ao chegarem, eles encontram um cenário de terror. Chegou lá, tinha gente amarrado, tinha gente morto. Eles tinham matado gente morto mais dia antes, gente morto recente, tipo assim, um dia atrás. A polícia deu uma troca de tiro grande lá, a polícia não... E aí um ficou comigo, afastando, tirando eu da zoada, né? Então correram, eles prenderam alguns, mas não prendeu nenhum dos envolvidos. Dias depois, a polícia prendeu um pistoleiro que confessou envolvimento na morte do mecânico, Braz Antônio de Oliveira. Ele acusou os policiais militares Edson Matos dos Santos e José Albiratã Matos Subirajara pela morte dos irmãos Canuto. Chamado para reconhecer os assassinos, Orlando não hesita em apontar o policial José Ubirajara. Esse aí é o pessoal da corporação. Esse aqui tava lá, Peraí, Orlando. Você tem certeza? Tem certeza, rapaz? Olha lá o que você vai fazer. E aí afirmei mesmo que era ele, afirmei e aí já tiraram a farda dele e tal, e aí algemou e prendeu. No dia seguinte, Orlando reconhece outro assassino, o sargento Edson Matos dos Santos. Aí virou, falei, não é ele mesmo, esse daí que me atirou. Além do sargento Edson Matos dos Santos e do soldado José Albiratã Matos Ubirajara, que Orlando reconheceu na delegacia, também estavam envolvidos na morte dos irmãos Canuto, o pistoleiro Marivaldo Ribeiro da Silva, conhecido como Pássaro Preto, e o espoceiro Aprígio Menezes Soares, que agiu como intermediário. Todos estão foragidos. É um processo de grande morosidade para a definitiva punição dos assassinos. Este é um quadro que faz parte de uma trajetória histórica, um padrão de ocupação territorial extremamente desordenado e, ao mesmo tempo, uma incapacidade, uma falta de presença do Estado, das instituições, para assegurar o cumprimento da legislação. Tá tudo aqui. Tá tudo Fevereiro de 1991. Expedito Ribeiro de Souza, pai de 9 filhos, é o sucessor de João Canuto na presidência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Maria. É com esse documento aqui, Orlando, que a gente vai poder entrar na fazenda. Expedito é mais um nome na lista dos marcados para morrer. O Expedito também participou com o João Canuto de todas essas lutas, organizando os trabalhadores, demandando, junto aos órgãos responsáveis pela distribuição da terra, ITERPA, INCRA. Os pistoleiros falaram que um dos empleitados para ser assassinado era eu. Eles iam matar os 3
rapazes, né, os 3 irmãos Canuto, e voltava para me matar. O pistoleiro José Serafim Salles cumpre as ordens para matar o líder sindical. Expedito é assassinado com 15 tiros. Ele foi morto porque ele era uma pessoa que acreditava na igualdade para todos, né? Quem foi que contratou você para matar o Expedito? Foi o chefe. Que chefe? O patrão dele. A polícia prendeu 2 dos envolvidos na morte de Expedito. O pistoleiro José Serafim Salles, conhecido como Barrerito, e o intermediário Francisco Assis Ferreira o Grilo. Condenado a 25 anos de prisão, Barrerito fugiu em março de 2000. O fazendeiro Jerônimo Alves Amorim, acusado de ser o mandante do crime, foi capturado 13 anos depois, na cidade de Cancún, no México. Condenado a 19 anos de prisão, ele foi transferido para o Brasil, mas não ficou na cadeia. Depois de 7 meses, a justiça concedeu a Jerônimo, que alegou estar doente, o direito de cumprir a pena em casa. Ele ficou 2 anos em prisão domiciliar nesta mansão em Goiânia. Em seguida foi indultado e hoje é um cidadão livre. Bom, não se pode ter 2 pesos e 2 medidas. Aqui, um trabalhador que é condenado, ele é preso de imediato. O fazendeiro ele sofre todas as regalias, ele tem todas as regalias da lei. Se por acaso são condenados, fogem ou não vão cumprir a pena. Esse aí é o problema mais grave. Não basta dir até o júri a condenação, tem que a condenação seja efetiva em prisão. Em maio de 2003, 18 anos depois da morte de João Canuto, os mandantes do crime, Vantuir Gonçalves de Paula e Adilson Laranjeira, foram julgados e condenados a 19 anos e 10 meses de prisão. A família Canuto comemorou a sentença, mas Vantuir e Adilson Laranjeira saíram do tribunal em liberdade. Para mim só foi um castigo. 2 dias, ele sentado no banco do réu, para mim já foi um avanço, né? Mas acabou, ficou em liberdade, não foi preso, né? Automaticamente, esta decisão do júri tinha que ser cumprida. Não tinha mais motivo deles estarem em liberdade. É possível superar isso e nós estamos superando isso. Fortalecendo a presença das nossas estruturas, do Poder Judiciário Federal e Estadual, do Ministério Público, de uma ação integrada de governo no combate a todo tipo de criminalidade e, ao mesmo tempo, na colaboração para que definitivamente a impunidade desapareça. Em instantes. Mesmo condenado pela morte de João Canuto, Vantuir Gonçalves de Paula é nomeado secretário de obras de Rio Maria. Quase toda vez que eu vou no centro da cidade, eu vejo o cara que mandou matar meu pai, eu não posso fazer nada. E ainda, ele é acusado de matar em Minas Gerais e se esconder em São Paulo. Mas você denunciou e ele foi preso. E estes são os foragidos mostrados no programa de hoje. Vantuir Gonçalves de Paula, Adilson Carvalho Laranjeira, Marivaldo Ribeiro da Silva, José Albiratã Matos Ubirajara, Edson Matos dos Santos, Aprígio Menezes Soares e José Serafim Salles. Povo de Rio Maria, eu queria aproveitar... Em janeiro deste ano, o prefeito eleito de Rio Maria nomeia Vantuir Gonçalves de Paula como secretário de obras do município. Povo de Rio Maria, é com grande satisfação que eu recebo esse... Mais um golpe para a família Canuto. O cara é fazendeiro, o prefeito também é fazendeiro.
Então, eu acho que é aquela questão de dizer, mostrar que o poder político está a favor do cara e amigo e tal, tudo mais, né? Quase toda vez que eu vou no centro da cidade, eu vejo o cara que mandou matar meu pai, eu não posso fazer nada. Em toda a história dos conflitos de terra no Pará, apenas 5 mandantes de crimes foram condenados pela justiça. Nas últimas semanas, o tenente-coronel da Polícia Militar, Mário Colares Pantoja, e o major José Maria Oliveira, condenados pelo massacre de Eldorado dos Carajás, onde 19 trabalhadores foram assassinados, saíram da cadeia. Mesmo condenados a mais de 150 anos de prisão, os 2 conseguiram o direito de aguardar o julgamento de um recurso em liberdade. Hoje no estado, centenas de pessoas ligadas aos trabalhadores rurais estão ameaçadas de morte. O caso mais recente é o da missionária Dorothy Steng, assassinada em fevereiro deste ano. O estado do Pará não é mais violento que a zona da mata de Pernambuco, que o Pontal do Paranapanema em São Paulo, que as áreas conflituosas do Rio Grande do Sul ou do Paraná. Por se tratar de uma questão nacional, a reforma agrária ela assume uma dimensão de uma questão brasileira que precisa ser enfrentada por quem tem o condão de realizá-la, que é o governo federal e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Em junho de 2005, 20 anos depois do assassinato de João Canuto, o Linha Direta esteve em Rio Maria para fazer esta reportagem. Adilson Carvalho Laranjeira e Vantuir Gonçalves de Paula, apesar de terem sido condenados como mandantes do crime, estavam em liberdade. Quando o Linha Direta deixou a cidade, a Justiça do Pará decretou a prisão dos 2, mas eles fugiram. Veja o que diz o advogado de Laranjeira sobre o seu cliente. Laranjeira hoje é um escombro, mano. É um homem que se arrasta, eu digo que é um farrapo humano, um molambo humano que se arrasta em busca da sua inocência. Hoje, os sobreviventes da família Canuto estão assentados numa propriedade cedida pelo governo federal. Eles não perdem a esperança de realizar o sonho de João Canuto. Ele toda a vida lutou para poder conquistar uma terra e foi um sonho que ele não conseguiu alcançar. Estamos aqui completando 8 anos que nós temos essa propriedade. Falta incentivo, porque a produção ainda é dos meios rudes ainda, né? Mas é aquilo que a gente pôde conseguir durante todos esses anos, durante todo o derramamento de sangue, durante toda a luta, desde 74 para cá, foi o que a gente pôde conseguir. Porque para mim mataram um cidadão. Canuto era cidadão maranhense aqui, né? Tinha o título de cidadão. E meus filhos a mesma coisa, não tem o título, mas somos cidadãos. E por isso eu estou pedindo à justiça que faça justiça, porque mataram ele inocente. Eu sou uma viúva inocente. Meu marido não merecia morrer. Me deixaram na dificuldade. Todo mundo sem recurso, todo mundo desempregado. Enquanto quem destruiu a minha vida fica passando aí na rua, perto da gente. Como dizem, eu sinto que aquilo é porque ele tem o dinheiro, ele pode passar perto da gente. O Linha Direta atualizou algumas das fotos dos foragidos deste caso com auxílio de computação gráfica. Se você tem alguma informação que possa levar à prisão de Vantuir Gonçalves de Paula, Adilson Carvalho Laranjeira, Marivaldo Ribeiro da Silva, José Albiratã Matos do Birajara, Edson Matos dos Santos, Aprígio Menezes Soares e José Serafim Salles, ligue para a Linha Direta. Rio de Janeiro 2547-9040. Suas informações serão levadas às autoridades e sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Se você quer mais detalhes sobre os foragidos, entre no site do programa www.globo.com/linha direta. Boa noite, até lá.